Fala, concurseiro, vai prestar o concurso da Caixa? Técnico bancário? Então pode se acomodar. Este vídeo é para você. Eu trago um assunto que 100% de certeza estará na sua prova. Assunto com 100% de certeza, certeza absoluta e todas as redundâncias possíveis é para enfatizar. Esse assunto estará na sua prova. Tipologia textual. Tópico 6 do edital da SESGRAN Rio, conteúdo programático de língua portuguesa. Tipologia textual, e eu vou te provar que esse assunto estará na prova. Ao final do vídeo você concordará comigo pelo que você vai ver aqui. Beleza? Técnico bancário, SESGRAN Rio. Este é o vídeo, eu só te peço uma coisa. Deixa um like no vídeo. Dá uma moral? Beleza? Vamos lá? Então vamos para um assunto que é extremamente importante para a sua prova. Extremamente. Tipologia textual. Olha aqui, ele está no tópico 6 do seu conteúdo programático, beleza? Aqui, ó, técnico bancário novo e técnico bancário novo da área de TI. Para esses dois cargos, o item 6, tipologia textual, é um item que vai aparecer na sua prova. Beleza? E dentro desse conteúdo de tipologia textual, eu vou tirar um para trabalharmos aqui, que é o tipo argumentativo. O texto argumentativo, ele já foi cobrado em pelo menos 2 situações recentes em prova de SESGRAN Rio, Caixa Econômica, técnico bancário. Muito específico, né? Exatamente, e é por isso que eu trouxe e a gente vai trabalhar juntos. O que é texto argumentativo? O que é argumentar? Argumentar é influenciar alguém. Como eu faço isso? Com o uso de argumentos. É uma estratégia de convencimento. A gente sempre fez isso, todos nós argumentamos com muita frequência. Todos nós argumentamos. Então, aqui você vai aprender como isso é cobrado em prova, beleza? Olha aí, quando a criança quer um brinquedo e a mãe fala, não, porque você já tem, você não brinca, toda aquela estratégia de a tentativa de convencer, de fazer com que aquela mãe mude de opinião em relação à posição inicial, ela não quer levar o brinquedo, a menina quer o brinquedo, e ela vai falar, não, porque você já tem uma boneca dessa, mas aquela não é igual. Isso tudo é estratégia de convencimento. Então, a gente tem aqui uma argumentação em andamento. Argumentar é quando você quer influenciar outra pessoa a mudar o seu comportamento baseado naquilo que você tem como argumento. Então, você tem uma tese e usa argumentos para defendê-la. Isso é a argumentação em sua essência. A gente tem exemplo aqui, debate político. São 2 pessoas ali argumentando. Ideias, vão fundamentando, o outro vai lá e faz uma contra-argumentação, e isso é tentando convencer quem? O eleitorado. Não, vou votar nele porque ele falou isso, e eu concordo. Então, usam essa estratégia de convencimento. Argumentar é sempre defender a sua opinião, tentando fazer com que o interlocutor mude também de opinião, beleza? E concorde com você, é claro. E aqui, ó, uma frase sobre essa temática. Meu pai sempre dizia, não levante a sua voz, melhore os seus argumentos. Claro, porque o seu argumento ele vai ser eficaz a partir do momento que ele seja um bom argumento. Um argumento fundamentado, um argumento interessante, um argumento que não seja genérico. Beleza? Por quê? Porque sim, porque eu acho. Não, você precisa fundamentar. Então, quanto melhor fundamentado, mais eficaz ele será, é claro, na tentativa de cumprir o papel que é o convencimento, que é influenciar. Então, um texto argumentativo é um texto onde o autor ele vai tentar influenciar o interlocutor, né, a mudar de comportamento, a mudar de opinião sobre determinado assunto. E como é que a gente faz para fundamentar? Existem várias estratégias. Uma delas é a citação. Eu posso citar uma autoridade no assunto. Então, se eu estou falando sobre futebol e tem um especialista, um estudioso no assunto, e eu cito aquele cara, isso é um argumento de autoridade. Se eu estou falando sobre algum acontecimento da área de medicina e existe um doutor reconhecido que faz pesquisas e eu cito essa pessoa e o trabalho dela,
argumentação de autoridade. Se eu cito um dado estatístico do IBGE, que é fundamentação bacana, ali que tem um peso, que é um órgão que trabalha com isso. Então, quando eu cito uma estatística ali que fundamenta o que eu estou falando, é claro, né, precisa ter coerência, né, com a minha tese, eu estou fundamentando a minha argumentação e o texto fica robusto, a possibilidade de convencimento aumenta, beleza? Então a gente avança aqui, ó, a tese, que é a sua ideia principal, ela precisa ser defendida. E como a gente defende? Com o uso de argumentos, beleza? Então um texto argumentativo é aquele texto que vai usar estratégias para influenciar o interlocutor, beleza? Mudança de comportamento, mudança de opinião. Para isso, ele vai fazer ali aquele negócio ficar robusto, vai citar autoridades, vai citar instituições, vai citar exemplos, notícias, tudo isso, argumento, fatos que vão deixar aquilo sólido, beleza? Tranquilidade? Estão comigo? Vamos embora. Então, será que esse assunto é importante? Porque olha só, eu garanti a você que vai aparecer na sua prova. Se não aparecer na objetiva, como está elencado lá no tópico 6 que a gente viu, olha aqui onde ele vai aparecer. E aqui não há escapatória na prova de redação para todos os candidatos. O que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer um texto dissertativo argumentativo, ou seja, você vai precisar usar argumentos para convencer. Então você estará diante de um tema, você precisará ter uma tese, que é aquilo que você acredita sobre aquele tema, e você vai passar o texto todo defendendo aquela tese com o uso de argumentos aí, dentre os quais a citação de autoridade, uma argumentação pelo exemplo, ou notícia, dado estatístico, tudo isso para fundamentar, beleza? Então, olha que bacana, esse assunto é relevantíssimo, porque ainda que não apareça na prova objetiva, a gente vai ver duas questões aqui, ele estará certamente na sua prova discursiva, que você precisará argumentar, então você já sabe, precisará usar argumentos para defender a sua tese sobre o tema que você só descobrirá na hora, beleza? Mas vamos lá, olha só, aqui, prova de 2021, Caixa Econômica, 6 Gran Rio, técnico bancário novo. Olha o que ele falou, considerando-se a organização composicional do texto lido, compreende-se que ele se classifica como... Olha lá, na letra A ele já disse que o texto é argumentativo, pois defende a ideia de que é importante saber lidar com dinheiro. Vamos agora fazer uma leitura do texto e verificar se é um texto realmente argumentativo e se ele defende. Lembra que a gente falou de defesa de ideias? Eu trouxe o goleiro Tafarel, sai que é tua, Tafarel. Beleza? Ele defendendo ali as ideias. Vamos ver se ele defende essa ideia aqui, ó, que é importante saber lidar com dinheiro, beleza? Vamos lá. Então começa aqui o texto, ó, relacionamento com dinheiro. Desde cedo, começamos a lidar com uma série de situações ligadas ao dinheiro. Então uma introdução para contextualizar. Para tirar melhor proveito do seu dinheiro, é muito importante saber como utilizá-lo da forma mais favorável a você. Então realmente ele tem essa ideia aqui, ó, de que é importante... Ó, é muito importante saber como utilizá-lo de forma favorável. Sim, então estamos caminhando para um texto dissertativo, para um texto argumentativo. O aprendizado e a aplicação de conhecimentos práticos de educação financeira podem contribuir para melhorar a gestão de nossas finanças pessoais, tornando nossas vidas mais tranquilas e equilibradas sobre o ponto de vista financeiro. Olha só, ele está sim tentando me convencer que eu preciso aprender a gerir o meu dinheiro melhor, beleza? Então, isso aqui é uma verdade sim. Ele está defendendo a ideia de que é importante saber lidar com dinheiro. Inclusive, ele me trouxe consequências positivas, ele me trouxe situações, olha só, que se eu fizer isso, ó, podem contribuir para melhorar as nossas finanças pessoais, tornando a minha vida mais tranquila e equilibrada. Poxa, está me convencendo, beleza? E ele continua, se pararmos para pensar, estamos sujeitos a um mundo financeiro muito mais complexo do que as gerações anteriores. Então ele está falando que o que vem por aí é complicado para quem não aprender a gerir o dinheiro, entendeu?
Olha lá. No entanto, aí jogou aqui um conectivo de ideia de oposição. Então, no entanto, o nível de educação financeira da população não acompanhou esse aumento. A ausência de educação financeira, aliada à facilidade de acesso ao crédito, tem levado muitas pessoas ao endividamento excessivo, privando-as de parte de sua renda em função do pagamento de prestações mensais. Então, agora ele fala do que é ruim para as pessoas que não aprendem a lidar com dinheiro, beleza? Aí continua, infelizmente, ele ressalta o problema. Então ele está tentando sim convencer. Infelizmente não faz parte do cotidiano da maioria das pessoas buscar informações que as auxiliem. E lá no final, olha, de novo, ele retoma essa ideia de que é importante saber lidar com dinheiro. Ó. A educação financeira pode trazer diversos benefícios, entre os quais possibilitar, ele vai exemplificando, o equilíbrio das finanças pessoais, que ele já tinha falado isso lá em cima, ele retoma, é uma estratégia realmente dos textos argumentativos, né? Inclusive no seu texto é importante que você faça isso, na conclusão você retoma a sua tese, né, para confirmá-la e deixar ali uma proposta, igual aqui ele fala, ó, possibilitar o equilíbrio das finanças pessoais, preparar para o enfrentamento de imprevistos e para a aposentadoria, qualificar para o bom uso do sistema financeiro e reduzir a possibilidade de o indivíduo cair em fraudes, preparar o caminho para a realização de sonhos, enfim, tornar a vida melhor. Então ele deixou essa frase aqui emblemática, né? Se você fizer isso, vai tornar a sua vida melhor. Então, realmente, senhoras e senhores, estamos diante de um texto argumentativo. Ele passa o tempo inteiro tentando nos convencer, nos influenciar a respeito da ideia de que é importante saber lidar com o dinheiro. Então você marca isso aqui, ó, letra A, sem medo de errar por tudo que a gente viu aqui, beleza? E aí a gente vai para outra questão, Caixa Técnico Bancário Novo, 2012. Olha o que falou, o primeiro parágrafo do texto apresenta características de argumentação. Por quê? Então, tudo que você já viu até aqui, o que um texto argumentativo tem? Ele tem estratégia de convencimento, ele vai tentar convencer o interlocutor a respeito daquela tese e para isso vai usar alguns argumentos, beleza? Então vamos fazer diferente? Ele já falou que é um texto argumentativo. Agora a gente só precisa achar as características. Vamos ler um pequeno fragmento, porque ele fala só do primeiro parágrafo, que é esse aqui, ó. Games bons para a terceira idade. Jogar games de computador pode fazer bem à saúde dos idosos. Olha, essa aqui é a tese. Jogar games de computador pode fazer bem à saúde dos idosos. Foi o que concluiu uma pesquisa. Então, olha só, ele está fundamentando essa tese, uma pesquisa, cara, do laboratório, olha lá, ganhos através de jogos, numa tradução livre, na Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então ele traz a tese, fundamenta ali, ó, com, olha lá, uma autoridade no assunto, ó, pesquisa, olha lá, foi o que concluiu uma pesquisa do laboratório Ganhos através de jogos, na tradução livre, da Universidade Carolina do Norte. Então, essa característica aqui, ele jogou a tese, veio com fundamentação de forma a sedimentar aqui o convencimento do leitor. Isso é estratégia do texto argumentativo, entendeu? Ele não fala assim, jogar jogos de computador é bom para a terceira idade porque eu acho. Não, ó, foi o que concluiu uma pesquisa. Isso aqui aumenta o convencimento. Cara, você pensa, uma instituição séria. Então o que ele está falando aqui realmente é verdade, cara. Isso aqui, poxa, interessante. Então jogar games de computador pode fazer bem à saúde dos idosos, porque tem uma universidade lá da Carolina do Norte que fez essa pesquisa. Beleza? Então, vamos agora analisar aqui, ó. O primeiro parágrafo do texto apresenta características de argumentação, por quê? Olha a letra A. Focaliza de modo estático um objeto, no caso, um game. Qual é a característica aqui do texto argumentativo? Nenhuma. Então, isso aqui não pode ser. Traz personagens que atuam no desenvolvimento da história. Aí aqui ele estaria falando do texto narrativo, que é outro tipo de texto, que não é o caso ali. A gente não falou de personagens que atuam no desenvolvimento da história. Não, não é isso.
beleza? Então a gente corta isso aqui também. Mostra objetos em minúcias e situações atemporalmente. Você viu isso? Eu também não, então a gente corta isso aqui. Apresenta uma ideia central que será evidenciada e uma conclusão. Beleza? Aqui a gente tem o nosso gabarito, que é exatamente isso. Lembra do outro texto? Que lá na conclusão ele evidencia aquela ideia que ele cita lá no começo, depois ele retoma. Ó, apresenta uma ideia central. Qual é a ideia central? Que os games são... Aqui, ó. Os games podem fazer bem à saúde dos idosos, beleza? Depois ele fundamenta. Então isso aqui é uma marca do texto argumentativo, beleza? Olha lá. Apresenta uma ideia central que será evidenciada e uma conclusão. Então aqui, deixa eu pegar só a caneta, o nosso gabarito está aqui nessa letra D, beleza? Aí, preciso do texto todo para ver essa evidenciação? Não precisa, cara. Até porque, olha aqui a última fala. Desenvolve uma situação no tempo, mostrando seus desdobramentos. Não, isso aqui está mais para um texto narrativo também, não é o caso, entendeu? Então, assim, o que aproxima mais aqui do texto argumentativo é essa ideia. Apresenta uma ideia central. Qual é a ideia central? É essa aqui, ó, que jogar games de computador pode fazer bem aos idosos. Beleza? Essa é a ideia central que será evidenciada e uma conclusão. Qual é a conclusão? Olha lá, foi o que concluiu. Olha aqui, inclusive ele usou esta forma verbal, concluiu. Chegou à conclusão, foi o que concluiu uma pesquisa do laboratório, entendeu? Inclusive aqui, ó, e uma conclusão. Ele traz uma conclusão naquele primeiro parágrafo. Que aqui, ó, foi o que concluiu uma pesquisa do laboratório. Então, você viu duas questões de provas, especificamente do cargo técnico bancário novo, Caixa Econômica, Sesgran Rio, cobrando conhecimentos sobre texto argumentativo. E ainda assim, na sua prova discursiva, você terá que elaborar um texto dissertativo. Então, assunto extremamente relevante. A gente fica por aqui. Eu espero que você tenha entendido ou relembrado as características do texto argumentativo, que certamente estará na sua prova, e tomara que também na objetiva, para que você some mais pontos aí na sua classificação e consiga a sua aprovação. Bons estudos e até mais!